da nossa primeira Páscoa, nos dias do nosso patriarca Abraão, quando Deus apareceu para ele e prometeu um herdeiro, e que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas Deus também falou para ele que o nosso povo seria escravizado por um longo período pelo Egito, e que seríamos oprimidos por 400 anos, até que fôssemos finalmente libertados. O primeiro descendente de Abraão a chegar no Egito foi José, seu bisneto, que por um milagre de Deus passou de escravo a governador do Egito. O que é interessante na história de José é que fica claro a mão de Deus agindo e conduzindo Jacó, pai de José, e toda a sua família para junto dele, para que eles não morressem por causa da fome que atingirá toda a terra. E assim, uma família de 70 integrantes se transformou nessa nossa grandiosa nação de 3 milhões de pessoas. Por que eu tenho a impressão que daqui a pouco ele vai falar mal dos egípcios? Depois da morte de José, o nosso povo começou a se multiplicar na terra do Egito. E um novo faraó subiu ao trono. E com medo de que o nosso povo se transformasse numa nação poderosa, começou a nos sujeitar a trabalhos forçados de dia e noite. Mas quanto mais ele nos oprimia, mais nós nos multiplicávamos. E então, o faraó, vendo que nós não parávamos de crescer, e com medo disso, impôs que todo bebê recém-nascido menino deveria ser jogado no Rio Nilo. E assim isso aconteceu. Mas a mãe de um desses bebês pegou o seu filho recém-nascido e colocou num cestinho e pôs no Rio Nilo, na fé de que Deus intervisse por aquele filho, para que assim ele não morresse. E esse filho foi achado pela filha do faraó, que acolheu esse menino e cuidou dele como se fosse seu próprio filho. E deu a ele o nome de Moisés. É isso, muito bem. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus apareceu para ele no meio de uma sarça ardente e ordenou que ele voltasse ao Egito para libertar o seu povo da escravidão. E assim ele o fez. Se apresentou diante do faraó e passou a mensagem enviada por Deus. Deixe o meu povo ir, para que ofereçam sacrifícios a mim no deserto. A primeira praga. As águas se transformaram em sangue. Segunda praga. Deus enviou rãs que invadiram toda a nação. Depois Deus enviou piolhos, moscas e pestes sobre todos os animais.